futebol no Brasil influencia e é influenciado pelo espaço geográfico que está inserido. Antes era legítimo e legal ações descaradamente racistas, e é lógico, isso refletia diretamente no nosso futebol. A resistência negra para a inclusão de afrodescendentes no nosso futebol foi algo histórico, tendo alguns clubes como pioneiros, e é disso que vamos falar nesse vídeo do Espaço Geográfico. O racismo foi a ideologia utilizada para legitimar a escravização no Brasil. Foram 3 séculos de discursos que legitimaram a escravização no Brasil. Discursos esses como: a raça negra e o índio são seres inferiores, eles nasceram para servir. Eles precisam do branco para se modernizarem. O que a gente faz é correto e o que eles fazem é errado. Não existe problema em escravizá-los. O problema é não lucrar com esses seres irracionais, porém fortes e propícios para servir. Mano, essa ideia era aceita pela ciência. No filme Django tem uma cena que ilustra isso, quando o personagem interpretado pelo DiCaprio pega o esqueleto de uma pessoa negra e diz que a anatomia da raça era propícia à escravidão, enquanto o branco era propício à criatividade. E isso era ciência naquela época. A questão é, o espaço geográfico, como a gente já falou, é construído através das relações entre as pessoas. E como a elite hegemônica reconstruiu o espaço de forma racista, o espaço passou a ter características racistas. De tal forma, o espaço também influencia as pessoas que habitam nele. Ele influenciou as pessoas também a serem racistas. Então, o que temos é um espaço geográfico que, mesmo após a abolição da escravização, que só foi rolar em 1888, manteve suas características predominantemente racistas. Então, quando a mão de obra passa a ser assalariada e não mais escrava, a elite começa a falar em modernização, que só seria alcançada com a galera branca da Europa, pois eles representavam a modernização, a racionalidade, a civilização. E a gente só chegaria lá com eles, enquanto a galera negra, os negros, representavam o contrário, representavam o atraso, o irracional e o vagabundo. E aí começa a famosa tentativa de branqueamento do nosso território, que foi um incentivo de imigração em massa da Europa para cá. Tudo financiado pelo Estado. O objetivo, a ideia, era tornar o nosso espaço o mais europeu possível, enquanto os negros seriam esquecidos, descartados e segregados. Isso era tudo legal, pois as leis nem escondiam sua pretensão por isso e muito menos os seus posicionamentos políticos por causa desse processo de branqueamento. Esse pensamento moldava a atitude de donos de terras, empresas, comércios que buscavam o avanço através da contratação assalariada dos imigrantes europeus e seus descendentes, enquanto recusavam e excluíam pessoas negras. E assim se desenvolve a segregação racial no Brasil republicano. Só contextualizando, o futebol foi um esporte importado da Inglaterra. Os filhos de pessoas ricas que foram estudar para lá trouxeram para cá. Na época, o Brasil tentava se aproximar ao máximo da Europa. O futebol era visto como esporte elitista branco europeu, que tinha que ficar longe de pessoas negras. Tudo isso desencadeou em clubes com regras e posições racistas que segregavam na cara dura o negro do futebol. Porém, a presença expressiva de pessoas afrodescendentes no Brasil também marcam a resistência negra no Brasil. O futebol ainda era taxado como um esporte da Europa e logo ganhou becos e vielas por todo o país. Trabalhadores, negros, começaram a jogar bola e praticar futebol pelos campos espalhados por todo o Brasil.
Oficialmente, muitos clubes, ao serem criados e com o passar dos anos, só aceitavam jogadores brancos, porém algumas exceções foram fundamentais para reverter esse cenário, a exemplo da Ponte Preta, que tinha no seu elenco o jogador Miguel do Carmo, que além de jogador, também era um dos fundadores do clube. Com o passar dos anos, a presença dos jogadores negros no clube levaram a torcedores rivais a apelidarem, de forma racista, os jogadores da Ponte de macacada. A torcida da Ponte, em contrapartida, meio que incorporou o apelido e hoje a macaca não é só um símbolo, mas como é o próprio mascote do clube. Alguns casos foram muito importantes e ajudaram na luta antirracista no futebol brasileiro. Talvez um dos mais conhecidos e emblemáticos foi o caso do Clube Vasco da Gama. O caso expressa de forma direta e indireta a segregação da população negra de alguns espaços que tinham visibilidade e por isso precisavam passar uma imagem branca do Brasil, invisibilizando uma suposta minoria negra. Em 1918, o Vasco buscou construir uma base competitiva para o seu clube de futebol, que tinha nascido em 1915. Porém, diferente dos outros clubes, o Vasco buscou construir essa base com funcionários do clube, trabalhadores e pessoas de origem humilde. E o clube contava com muitos jogadores negros, como é o caso do jogador histórico do goleiro Nelson Conceição. Em 1922, o clube vencia a Série B do Campeonato Carioca, subiu e no ano de 1923 já estava ganhando o título da Série A do Campeonato Carioca. É lógico que esse time incomodou grande parte da elite do futebol carioca. Em 1924, criaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, que reunia Flamengo, Fluminense, Botafogo, América, Bangu, naquela época os principais times do Rio. Essa associação tinha a intenção de criar um outro campeonato, com a justificativa de resgatar a moralidade do futebol carioca. Assim, eles convidaram o Clube Vasco da Gama para participar do campeonato, porém, queriam que o clube contribuísse para a moralidade do futebol e que dispensasse 12 jogadores do seu clube, e não por coincidência, os 12 jogadores eram todos negros. Abre aspas. Ato público que pode maculá-los nunca será praticado com a solidariedade dos que dirigem a casa que os acolheu, nem sob o pavilhão que eles com tanta galhardia cobriram de glórias. Fecha aspas. Essa carta foi um dos marcos da resistência negra dentro do futebol, que acabou gerando duas consequências principais. A primeira foi uma luta antirracista que vários clubes se engajaram, e a outra foi o combate à exclusão de jogadores negros dentro do futebol, que ainda era visto como um esporte predominantemente de brancos ricos. Esse ato expressa bem como ocorriam os eventos no nosso espaço. Uma elite branca construindo réguas morais aonde negros não se encaixavam e não permitiam um número expressivo de negros em atividades que garantiam visibilidade, então arrumava formas de boicote para a invisibilidade do negro. Porém, a resistência negra no espaço contribuiu para o combate e também para ressignificar as coisas que tocavam nesse espaço. O futebol é um exemplo vivo disso. O esporte, após anos de prática, também se ressignificou graças à influência do nosso próprio espaço. Aqui, os jogadores, sob a influência dos costumes, da dança, da cultura afrodescendente, geraram a malemolência, o improviso, a alegria no jogar bola, o que tornou o futebol no Brasil único, gerando jogadores com conquistas internacionais e que influenciaram o mundo todo. Isso expressa um pouco em como o futebol refletiu a luta da população negra dentro do próprio espaço. Demonstra como hegemonias racistas buscam a manutenção do preconceito enquanto característica espacial. Em paralelo, demonstram lutas e resistências em desconstruir o racismo enquanto característica espacial. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam gostando do vídeo. Bom, eu vim aqui para pedir para vocês que estão assistindo não esquecerem de dar like, de se inscrever no canal, no botãozinho aí embaixo e de seguir o Espaço Geográfico nas redes sociais.
tá? Elas vão aparecer aí na tela.